Gravando. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. O propósito desse vídeo é o primeiro de uma pequena série. Nós não sabemos exatamente quantos ainda serão, 3, 4, enfim, quantos forem necessários para ter uma divisão um pouco mais didática, né, um pouco mais espaçada. Mas o propósito desses vídeos, e esse é o primeiro, tá certo? É comentar, né? Comentar, analisar, debater, enfim, né? Vamos colocar esses 3 verbos aí, o livro Nosso Lar, né? Que é o primeiro livro da série André Luiz, o livro psicografado por Chico Xavier, o primeiro, né, livro dos 13 da série André Luiz, e que nos dá um bom vislumbre da vida no mundo espiritual, tá certo? Conosco aqui mais uma vez o professor Cícero Bezerra, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, e, enfim, frequentador e trabalha, enfim, desenvolve trabalhos, né, na educação, inclusive, de jovens, ministra cursos referentes à doutrina espírita, e ele está aqui conosco colaborando mais uma vez, tá certo? Eu vou pedir licença ao professor Cícero e a quem estiver nos ouvindo, para que eu faça aqui uma leitura do livro, do resumo, né, do livro Nosso Lar, tá certo? Pessoal, se a câmera cair, não se preocupem, tá? São coisas aqui do computador mesmo. A gente trabalha depois aqui para recolocá-la no lugar. Por alguma razão, o computador fica sozinho mudando de câmera, né? E no que ele muda de câmera, ele tira a nossa imagem. Então, não se preocupem. O importante é que o áudio, né, ele não caia, tá certo? Mas, como eu ia dizendo, vou pedir licença ao professor Cícero e a quem estiver nos ouvindo para, né, tomar esse livro aqui, tá certo? Que é A Vida no Mundo Espiritual, o estudo da obra de André Luiz, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, no qual o coordenador, né, Geraldo Campetti Sobrinho, enfim, ele é o coordenador, uma obra coletiva, né, mas o propósito dessa obra é justamente resumir os 13 livros da coleção André Luiz. Então, a obra está estruturada da seguinte forma: você tem um resumo de toda a obra, em 1,5 página, 2 páginas, e depois, então, você tem resumos capítulo por capítulo. Tá certo? Mas, no caso, a gente vai trabalhar diretamente com o livro Nosso Lar, né? Não com os resumos aqui, mas, no caso, eu vou pedir licença a vocês e ao professor Cícero para me demorar um pouquinho, mas só faremos isso na primeira vez, só no vídeo de hoje, né? Para ler aqui as 2 páginas que resumem o livro Nosso Lar na sua totalidade, né? Isso serve para nós, digamos, refrescarmos a nossa memória, né? Retraçarmos um panorama geral do livro, tá certo? Para que quando nós começarmos, então, a comentar, debater, analisar, tecer comentários capítulo por capítulo, isso vai ser, né, dividido em vários vídeos, nós tenhamos, então, essa ideia geral, né, da obra aí em mente, tá certo? Fica um pouco enfadonho, talvez, mas eu entendo como necessário. Nesse sentido, peço paciência a vocês. Dito isso, vamos lá, então, tá? Nosso Lar, resumo do livro. Revela a existência de uma colônia espiritual denominada Nosso Lar, um local palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual, supervisionado por espíritos superiores. Notícias semelhantes já existiam em algumas obras espiritualistas, mas foi Nosso Lar quem abriu as portas, efetivamente, a uma visão ampla e detalhada da realidade espiritual além túmulo, revelando em pormenores a vida que segue para além da morte do corpo físico. Dividido em 50 capítulos, é o primeiro livro de uma série que ficou conhecida como A Vida no Mundo Espiritual, o qual marca a estreia do espírito André Luiz como repórter do além. O autor descreve sua escalada espiritual desde as regiões umbralinas em que foi lançado e vagueou durante 8 anos, logo após sua desencarnação, e sua gradativa recuperação na referida cidade espiritual, tomando conhecimento de que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Superando seu orgulho cultivado na terra, quando na condição de médico, André Luiz, socorrido pelo ministro Clarencio, que estava internado em Nosso Lar, passa a trabalhar humildemente como enfermeiro auxiliar nas câmaras de retificação. Lá, aprende sobre si e os outros de forma totalmente inovadora, sepultando aos poucos o homem velho que ainda trazia em si. Estuda para adquirir a nova visão do homem trino, espírito, perispírito e corpo,
pergunta sobre o que lhe parece responsável, perdão, sobre o que lhe parece imponderável, luta contra suas tendências e supera-se no sincero propósito de renovação íntima, abrindo caminho para o futuro médico de almas em que se transformaria. Estuda temas de expressivo valor para quem deseja conquistar, ainda na Terra, a paz no mundo espiritual, tais como o suicídio inconsciente, a aflitiva vida no umbral, a importância da oração, o amor como alimento das almas, a valorização do lar e o culto do evangelho em família. Como desfecho surpreendente, consegue, afinal, licença de seus superiores para voltar à casa terrena, no intuito de rever os filhos e a esposa muito amada. Ao chegar, percebe profundas mudanças no antigo lar e, ao saber que a esposa havia contraído novas núpcias, fica profundamente abalado. Desespera-se, não querendo acreditar no que vê e ouve, e descobre, para maior angústia, que ninguém o ouve nem registra sua presença, seu amor e sua saudade, constatando que está morto para o mundo e para a querida companheira de outrora. Diante, porém, da enfermidade do novo marido de Zélia, e presumindo que sua desencarnação pode estar próxima, apoia-se no que aprendera sobre amor ao próximo, tolerância e compreensão. Desfaz-se do seu desencanto momentâneo e dá testemunho de sua renovação, passando a considerar todos do seu antigo lar como irmãos necessitados de seu amparo. De imediato, procura auxiliar Ernesto, o novo esposo de Zélia, mas sente-se enfraquecido, debilitado, compreendendo então o valor do amor e da amizade, alimentos confortadores absorvidos em nosso lar. Em prece, clama ao auxílio de Narcisa, sua grande amiga das câmaras de retificação. Juntos dirigem-se à natureza exuberante, dali retirando os elementos curativos à enfermidade do doente. Recuperado o enfermo e restituindo a alegria à antiga morada, André Luiz retorna a nosso lar, sentindo-se jubiloso e renovado. Mas, ao chegar, imensa surpresa o aguarda. Clarencio, em companhia de dezenas de amigos, vem ao seu encontro, saudando-o, generosos e acolhedores. O bondoso velhinho se adianta e, estendendo-lhe a mão, diz comovido: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Esse é o resumo e podemos, então, começar a nossa análise, interpretação, comentários, enfim, algo bastante amparado, claro, pelo livro, né, respeitando a sequência da obra, mas, ao mesmo tempo, algo, digamos, faremos de maneira bastante liberal, por assim dizer, né? Digamos, numa sequência que nos pareça mais apropriada. Só para esclarecer, pessoal, o meu computador aqui ele fica de maneira, né, absolutamente espírita, passando espontaneamente de uma câmera para outra, e por isso, às vezes, a imagem cai, mas não caindo o áudio é o que nos importa. Eu passaria, então, a palavra para o professor Cícero, né, para que ele possa também, se for o caso, só comentar, Cícero, por exemplo. Talvez seja uma curiosidade. Talvez seja uma curiosidade. O seu microfone está aberto. Ficamos alternando, fechando os microfones. Não, perfeito, isso, pronto. Quando você for falar, eu fecho também, porque realmente dá retorno da microfonia, né? Mas, enfim, passo para você a palavra, para você começar, então, né? Os comentários sobre o primeiro capítulo do livro, etc., uma análise, né? A ideia é chegarmos até o capítulo 3, 4, mais ou menos hoje, qualquer coisa assim. E aí, no caso, aproveitando, antes disso, acho que a gente não chegamos a comentar nos outros dois vídeos, nas participações que você teve aqui antes, acho que não chegamos a comentar qual é a casa que você trabalha em São Luís, etc. Se você fazer breves comentários sobre isso, para situar um pouco também, né, o nosso ouvinte, fique à vontade. Se apresente, digamos, né, com mais algum detalhe que eu não acrescentei, né, quiser falar um pouquinho da sua atividade na casa espírita que você frequenta e a própria casa, e aí, na sequência, então, passamos para o capítulo 1 de Nosso Lar, tá certo? A palavra, então, é sua. Bom, inicialmente eu quero agradecer novamente o convite de dialogar com você, Robson, a respeito, né, de temas espíritas que são temas oportunos, importantes, né, para todos nós e para quem também tem uma
um zelo, uma curiosidade, uma necessidade, inclusive, de pensar a sua vida espiritual, a sua vida moral. Você me apresentou como professor, mas, de fato, eu estou aqui na condição de aprendiz da doutrina espírita, né? de espírita, inclusive. Eu auxilio aqui nos trabalhos da casa chamada Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, aqui em São Luís, no Maranhão. Desenvolvo algumas atividades nos departamentos de estudo e de capacitação, sou facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita da nossa casa e auxiliava também no departamento de mediúnica. Eu trabalhava em mediúnica, mas agora as atividades estão suspensas por causa do quadro pandêmico, né? Então, por enquanto, permanecem as atividades de estudo na casa. E também faço parte da equipe de dialogadores fraternos da casa. Perfeito, amigo. Perfeito. O nome, você disse o nome da casa, Cícero? Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade. Carinhosamente chamada de Fraternidade. Perfeito. Muito bem. Passando agora para o livro, para o capítulo 1, você prefere começar ou eu começo? Eu queria que você comentasse assim, as tuas impressões antes do capítulo 1, do prefácio de Emmanuel, que eu acho assim formidável, né? A maneira como Emmanuel faz a apresentação dos livros de André Luiz, né? E essa primeira apresentação aqui, que ele já chama de novo amigo, né? E eu queria ver a impressão que você teve a respeito desse prefácio aqui. O áudio, teu microfone está desligado. Teu microfone. Pronto, vou abrir agora, que a gente esquece. Tranquilo. Obrigado. Bom, com relação ao prefácio, confesso que não me causou assim, uma grande impressão ou alguma coisa assim. Não tenho, fiz até algumas anotações, né? Normalmente eu leio, por isso que eu gosto de ler meus próprios livros, né? O mais possível, eu não gosto de ler livros de biblioteca, coisa assim, porque eu gosto de ler riscando, né? Não necessariamente anotando, né? Mas assim, sublinhando e tal, né? Fiz até algumas marcações aqui. Vou ler uma delas, então, só para a gente se situar aqui um pouquinho, né? Mas vamos lá. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um momento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Na verdade, o prefácio em si, digamos, até certo ponto, ele já dá uma prévia, não sei se é bem, talvez a melhor palavra, mas enfim, né? Ele procura situar, né? Procura situar a condição que André Luiz exibirá, né? Posteriormente em Nosso Lar, etc. Mas eu confesso que, digamos, não tive nenhuma impressão assim marcante. Oh, meu Deus, esse prefácio, perdi o fôlego, alguma coisa assim. Não, honestamente, não. Ok. Me chamou muita atenção, já bem no início do prefácio, Emmanuel lembrar que, geralmente, as pessoas que se entregam a esse mistério, né, prefaciar obras de outras, buscam no autor da obra coisas espetaculares, coisas fantásticas, aspectos que elevem aos olhos do leitor a posição daquele autor da obra. E Emmanuel ele vem fazer justamente o contrário. Talvez até para mostrar que o objetivo é justamente lutar contra o orgulho, contra a vaidade. E aí ele declara que André Luiz, para escrever essa obra aqui, ele precisou nascer de novo. Por isso que ele chama-se novo amigo, né? Ele precisou se despojar de tudo, abrir mão de tudo, até do nome.
até da personalidade que ele tinha assumido na Terra, não apenas em consideração dos familiares que ainda estavam aqui em luta, né? Mas também para que ele se renovasse diante do quadro da vida. Então, isso me impactou, porque uma coisa que nos prende muito talvez as nossas conquistas, os nossos títulos, né, aquilo que a gente já conseguiu, digamos assim, de importante, né, o que a gente considera importante, né, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se a gente coloca o nosso tesouro ali nos títulos do mundo, né, mestre, sei lá o que, doutor, etc., a gente tem esse orgulho, a gente quer isso na nossa, né, registrado aí em ata, na nossa personalidade e tal. E o Emmanuel já vem dizer que o André ele precisou fechar a cortina do passado para poder aí ele se apresentar, se desnudar aqui nessa obra que é como se fosse Confissões para a gente. Quando a gente lê Confissões de Santo Agostinho, quando a gente lê Voltei, né, do irmão Jacó, do Frederic Figner, quando a gente lê Confissões meu Deus, de Rousseau, né, a gente vê ele se despojando de equívocos do passado e se apresentando ali com uma postura renovada. Então, eu entendo que Emmanuel ele está ressaltando esse aspecto aqui, esses aspectos aqui do autor, ao invés de realçar a grandiosidade do médico terrestre que ele foi, a personalidade humana, aquele homem de ciência, de cultura, que rejeitava a religião, como ele mesmo vai falar no texto dele, né, que detestava as religiões e tal. E aí ele vai colocar o homem novo, aquela pessoa humilde, né, aquela pessoa que está se despojando da sua história para poder reescrevê-la agora de uma maneira não mais intelectualizada, não mais científica, mas de uma maneira mais evangélica, de uma maneira mais serena, mais suave, mais leve, né, sem aquele jugo material forte. Né? Então, isso para mim foi importante. Eu gostei dessa apresentação que Emmanuel fez aqui da obra. Né? Aliás, todo o prefácio de Emmanuel. Deveria haver o livro de prefácio de Emmanuel, porque cada prefácio dele, para mim, é um texto melhor que o outro. Né? Além do mais, ele vai apresentar o motivo aqui da obra, né? Para o leitor aproveitar de forma melhor as suas condições, para ele saber florescer, né, no local onde ele foi semeado. Mais ou menos isso. Né? André Luiz não foi uma pessoa que cometeu em vida crimes hediondos, ele era uma pessoa, digamos assim, normal, mas acima da média, intelectualmente falando, era um homem bastante influente na medicina, médico sanitarista, etc. E, no entanto, quando a gente vê o resultado, a colheita que ele fez no mundo espiritual, a gente fica assombrado. Ele não foi um assassino, ele não foi uma pessoa corrupta, ele não deixou débitos materiais em torno de outras pessoas e do mundo, ele foi um pai de família, honrou compromissos materiais, como médico fazia atendimento também gratuitos, etc., bem mais do que o livro Nosso Lar, o livro não, o filme Nosso Lar apresentou, e, no entanto, a situação dele, ao desencarnar, uma surpresa também a gente se deparar ali com a região umbralina, é uma surpresa também para os espíritas saber a condição de sofrimento, inclusive muito material, parecia um sofrimento corpóreo, a que ele descreve no texto dele, né? Então, isso causou um impacto muito grande no movimento espírita, inclusive, né? Mostrando para a gente uma
uma continuidade da vida do lado de lá muito próxima às condições materiais em que a gente ainda se encontra. Né? Perfeito, perfeito. Bom, passaria para o capítulo 1. Vou fazer aqui, digamos, o meu resumo, né? E te passar a bola, digamos assim. Bom, o capítulo 1 é intitulado Nas Zonas Inferiores, né? Se bem que o capítulo 2 ele ainda continua ali, né? No capítulo 2 ele vai aparecer Clarence, etc. e tal. Mas, enfim, ele passa, enfim, o livro diz que 8 anos, né? 8 anos terrestres, né? Qual foi a sensação que ele teria tido, algo, né? Se bem que na situação em que ele estava, perde essa noção de tempo, enfim. Mas ele teria ficado, então, 8 anos terrestres, né? Naquela região que, talvez na falta de melhor terminologia, poderíamos chamar de umbral, região umbralina, qualquer coisa assim, né? E pelo que ele descreve, né? Outros seres horrendos, de cabelos eriçados e não sei o que, quer dizer, lembra muito, né? Ou enfim, sob muitos aspectos, aquela descrição do inferno medieval, né? Só faltou ali o diabo com fogo e um tridente espetando as pessoas, um caldeirão de água fervente, qualquer coisa assim. Mas, enfim, é condizente com, né, aquilo que sabemos da doutrina, que, digamos, o indivíduo, com com seus próprios pensamentos, né, com seu próprio conjunto de valores, etc., ele cria em torno de si um ambiente, uma atmosfera, ou, nesse caso, ele é, digamos, em função dessa sua condição interna, interior, etc., atraído para esses ambientes. E depois, então, de ficar cerca de 8 anos, né, nessa região, né, após muito chorar, sofrer, arrepender-se, etc., apenas no momento em que ele é, digamos assim, apenas no momento em que ele se autorresgata, por assim dizer, né, se é que seria a melhor interpretação, por conta do seu sentimento, etc., aí é que surge a luz no fim do túnel, né? Aí é que pessoas lá do nosso lar conseguem localizá-lo ali naquela região umbralina, ele vai ser resgatado, etc., né? Mas, enfim, isso acontece nos capítulos seguintes, né? Mas é uma coisa que você mencionou e que realmente... e aí, bom, difícil saber o que é proporcionalidade, né? Mas, enfim, se um indivíduo como ele, como você bem lembrou, né? Ao menos na última encarnação que tivera, né? Como André Luiz, nada fez de, digamos, anormalmente ruim, né? Não foi um homicida, não foi isso, não foi aquilo, né? E passou por tudo que passou, quer dizer, bom, um Hitler deveria ficar quanto tempo ali na região umbralina, né? E por aí vai, quer dizer. Então, mas aí, para a gente não enveredar muito por né, por esse caminho, a ideia é discutir o livro, né? Mas me parece, digamos, algumas das inconsistências, né? Ou pontos que merecem realmente algum questionamento dentro da doutrina. Né? Se um indivíduo como esse foi pai de família, deu mal, né? Não era um exemplo de virtude, mas também não foi nenhum, né? Nenhum sacripanta, né? E passou por tudo isso, bom, né? Um assassino de aluguel, e ele deveria passar pelo quê? Né? Um indivíduo que com uma canetada sentenciou milhões de pessoas à morte, deveria passar pelo quê? Né? Qual seria a proporcionalidade divina, digamos assim, numa questão dessa? Mas para a gente não enveredar por esse caminho, iremos nos alongar, né? Eu destacaria isso nos primeiros capítulos, vamos pegar do 1 ao 4, mais ou menos, qualquer coisa assim, né? Entre a saída dele, a permanência dele nessa região umbralina, e depois, quando ela é resgatada, levada ao nosso lar, né? Submetida àqueles primeiros tratamentos ali, né? Nas câmaras de edificação, no hospital, enfim, né? Para se recuperar. Quer dizer, a sensação que me ficou da leitura é a seguinte, né? A própria condição afetiva dele, de consciência, não sei, enfim, ou de inconsciência, né? Enfim, coisas que ele conscientemente ou inconscientemente sabia que não houvera acertado em sua vida, o atraíram para aquela região. E só quando ele conseguiu internamente, interiormente, purgar-se desse sentimento, né? Vamos chamar, na falta de melhor terminologia, de culpa, não sei, só então, né? Quando ele se autorresgatou, né? Foi que então ele começou a passar a ser visto, né? Por aqueles seres de nosso lar que puderam então enxergá-lo e resgatá-lo, né? Mas enfim, me fica me parece que o ensinamento, digamos, é esse, né?
Enquanto o indivíduo, digamos, não cair em si, né? Não autodestilar-se, purgar-se, etc. e tal, daquela região, em princípio, ele não sairá. Né? Enfim, a sensação que ficou. Te passo a palavra. Então, a gente está mais ou menos condensando aqui, talvez, no meu caso, o capítulo 1 e 2, qualquer coisa assim, mas sinta-se à vontade para adotar, né, a sequência que você achar melhor, não tem problema. Ok. Antes do capítulo 1 tem a mensagem, né? As palavras iniciais do autor da obra que a gente pode comentar brevemente aqui junto com outros capítulos. Não, eu pulei, mas fique à vontade, faça o seu roteiro. Tá, é importante essa parte porque ele vai falar justamente dessas dificuldades que ele tinha, né? E ele vai descrever realmente o novo aprendizado que essa experiência lhe permitiu, né? Quando por exemplo, ele coloca que uma existência passa a ser um ato, um corpo, uma veste, o século um dia, o serviço uma experiência, o triunfo uma aquisição, né? Aí ele se indaga assim, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitaremos ou necessitamos ainda, né? Dando a entender que o caminho da ascensão, o caminho evolutivo, é um caminho realmente pedregoso, é uma porta realmente estreita, que é preciso mesmo, como ele declara, a gente fazer um grande esforço, né, para a gente poder ingressar no que ele chama de Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso, que ele diz textualmente, que se verifica quase sempre de estranha maneira, né? Porque é um curso difícil. A gente recebendo lições que são lições ali para humildar. Realmente, ele só vai ser atendido por Clarencio depois que ele se humilda diante da vida. Que ele precisa de 8 anos para poder ir se despojando do grande médico que ele foi, da grande personalidade que ele constituiu ao longo da sua vida, né? Homem de ciência, homem de valor, homem de expressão no seu tempo, pai de família, cumpridor de suas responsabilidades, mas ali também se sentindo dono daquele espaço, dono lá daquele pequeno feudo. Ele era uma pessoa, como ele mesmo diz, assim, dada a filosofia momentânea, né, materialista. Embora ele fizesse leituras do Evangelho, ele conhecesse as letras do Evangelho, ele procurava no Evangelho, na Bíblia, mais cultura mesmo do que informação. Ele realmente não foi um criminoso, como ele também declara, mas ele foi uma pessoa que aderiu fácil ao imediatismo da vida. Primeiro ele, depois a família dele, se sobrasse alguma coisa, os outros. Então ele levou uma vida sem a aplicação do que a gente conhece por caridade. É isso que ele vem dizer mesmo aqui na obra dele, né? Ele conta nesse primeiro capítulo as dificuldades que ele sentiu naquele ambiente, que ele tinha consciência que já não fazia parte mais do mundo material, e que ele tinha as sensações comuns ainda de fome, sentia medo, e que ele, embora não guardasse a ideia de tempo, a noção de espaço, né, ele ainda sentia fome, ele chegava a beber lama, a comer de pasto verde, né, mostrando ainda todas as sensações de um homem corpóreo, de uma vida material, né? E isso causou um impacto muito grande, né? Além do mais, ele sentia o coração pulsar ainda de maneira muito forte, aquele ambiente escuro, uma pessoa que tinha um zelo pela sua imagem, estava com os cabelos todos eriçados, etc., se escondia, às vezes, de seres monstruosos que
que passavam lá por aquele ambiente, né? E ele tinha um medo muito grande daquele espaço. E ele precisou de 8 anos para poder refletir sobre a vida, para pensar um pouco mais a respeito da religião, né? Para ele poder imaginar que se existia um drama daquele, um ambiente daquele, e se ele mesmo já tinha gozado de ambientes mais nobres, melhores, como, por exemplo, a família biológica dele, os pais que receberam ele tão bem, que tinham um carinho muito grande, etc., a casa que ele também construiu, então ele imaginou também que deveria haver, sim, a figura de Deus, a figura de um pai, né? E ele faz aquela prece, e ele chora horrores. Então, para o grande médico, para o grande cientista, para o grande intelectual, reconhecer-se necessitado de auxílio, pensar na religião de maneira diferente, né? Ele caminhou muito, ele caminhou muito. Então ele se humildou. No próprio texto dele ele fala que estava igual ao solo, ou seja, a ideia de humildade. Humildade vem de uma palavrinha latina que vem de uma grega que significa humus, que significa ali solo, que significa fertilidade, aquela virtude que torna o solo do coração fértil para a aquisição de outras tantas virtudes, né? É aquele movimento inicial que o espírito faz de se esvaziar da sua vida material, do seu orgulho, da sua vaidade, para poder assimilar novas coisas, né? Para poder se dispor a uma mudança muito grande. Então, esse esforço que ele faz durante esse tempo de abandonar o passado, de abandonar E veja que ele não conseguiu fazer isso 100%. Ele fez um pequeno movimento na direção da simplicidade, na direção da humildade. E é capaz de fazer uma prece, ele já é resgatado. Então, na minha interpretação, ele passou esse tempo todo na região umbralina, né, por causa da dureza do coração dele, por causa do orgulho que ele tinha ainda. Ele não tinha crimes materiais como a gente conhece aqui, como sendo crimes horrendos, etc., né, cruéis, etc., mas ele também tinha crimes contra as leis divinas, por exemplo, as leis morais, né? E foi o tempo que ele precisou para poder se humildar um pouco. E aí recebeu o auxílio que já estava do lado. Clarencio, há muito tempo, a pedido da própria mãe de André Luiz, visitava André Luiz. Né? Foi ele fazer uma prece, ele conseguiu enxergar ali o momento do socorro. Né? Quer comentar alguma coisa mais a respeito desse primeiro capítulo? Né? Sim, mas vamos lá. Veja, pelo que eu dei uma passada rápida aqui, e até por uma questão de tempo, nós vamos cobrir essencialmente do capítulo 1 ao 4, quer dizer, do começo, quando ele está, né, naquela região umbralina, até quando ele chega ao nosso lar e começa ali os primeiros tratamentos e tal, tá certo? E como disse, quer dizer, o propósito, né, avisei a você antes, claro, combinamos, né, avisei também aos nossos espectadores, quer dizer, o propósito aqui é fazer isso. Olha, duas pessoas que leram o livro têm as suas impressões, né, sobre a obra e desejam aqui, digamos, trocar ideias, né, compartilhar aqui as suas impressões, as suas opiniões com a pessoa que estiver nos ouvindo, que evidentemente pode eventualmente ter alguma outra, né, alguma outra posição, algum outro entendimento, né, com relação à obra. Então, o propósito aqui, digamos, é discutir, debater, né, dialogar, trocar impressões, e no que se troca impressões, se debate, se discute, evidentemente se faz uma análise, né, se promove uma análise do livro. O propósito é esse, então. Dentro dessa perspectiva, até para não fugir daquilo que foi proposto, a minha ideia é, digamos, fazer uma leitura mais leve, digamos assim, até certo ponto. Né? De minha parte, eu vou deixar algumas indagações de fora. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, se ele que levou, né, uma vida sem, digamos, vou evitar, digamos, embarcar em outros questionamentos, né, que me surgem quando eu leio essa obra em particular. Mas só para não deixar sem nada, né, digamos assim,
Ah, bom, se ele, que levava uma vida normal, a princípio, como todos nós levamos, passou por tudo isso, ou seja, a gente já sabe que menos do que isso daqui para nós não tem, né? Princípio. Né? Entendeu? Quer dizer, essa é que é a questão, quer dizer, o que, que o cidadão tem que fazer para, quando desencarnar, não passar por isso? Ser uma espécie de santo em vida? É isso, quer dizer, é o impossível, não é? Quer dizer, entende? Não sei se me faço entender. Mas, enfim, prossigamos. Ok. Ele termina no que, digamos, cai em si, né? Se autorresgata, por assim dizer, né? Com certos valores, etc. Ah, enfim, realiza uma prece, tem um pensamento elevado, ele pede ajuda, digamos assim, né? Ele pede ajuda, no fim das contas. E aí, então, aqueles que estavam talvez só esperando esse momento aparecem, o socorrem, o levam até o nosso lar. Lá ele se dá conta melhor, né, de que na verdade estava desencarnado, começa a recuperar-se, né, fisicamente, se é que seria a melhor palavra, mas o perispírito é físico também, como não, né? De uma matéria quintessenciada, mas ainda é matéria, né? Enfim, e passa pouco a pouco a recuperar-se. Mas só para situar o amigo que estivermos acompanhando, né? Nós passamos aqui pelo capítulo, estamos passando, né? Capítulo 1, nas zonas inferiores, Clarencio, né? Capítulo 2, finalmente é encontrado do Clarencio, etc., quando ele atinge, né? Essa condição, digamos, né? De cair em si, etc., mas enfim, ficou melhor resumido pelo professor Cícero. Capítulo 3, a oração coletiva, né? Ele já disse que foi transportado à maneira de ferido, né? Numa maca, coisa que o valha. Lá ele presencia em nosso lar, né? Essa oração coletiva, né? E ele se recupera mais ainda afetivamente, né? E no capítulo 4, então, médico espiritual, né? É nesse capítulo que ele vai conhecer, enfim, mais algumas, né? Algumas personagens, né? Que estão ali em nosso lar, tá? Enfim, e tomar um rumo, digamos assim, né, que vai conduzi-lo depois, a partir do capítulo 5, né? No capítulo 5, intitulado, inclusive, Recebendo Assistência, ele ainda está em fase de recuperação. Então, só para situar, quem estiver nos ouvindo, nós estamos cobrindo aqui, em essência, né, englobando, digamos assim, não necessariamente seguindo capítulo por capítulo, página por página, ou parágrafo por parágrafo, mas estamos, grosso modo aqui, a englobar o que aparece nos capítulos de 1 a 4 do livro Nosso Lar, perfeito? Então, num outro vídeo, nós daremos prosseguimento. Mas um dado interessante, né, que eu vejo nessa parte do livro, né, quando ele é recuperado, e ele vai para o que chamaríamos, talvez, na falta de melhor palavra, de algo similar a um hospital, né, onde indivíduos que estão, de alguma forma, enfermos, né, nesse caso do perispírito e também do próprio espírito, enfim, são levados e vão passar ali por um período de convalescência, né, de recuperação, um período que, inclusive, vai ajudá-los a perceber melhor a sua atual condição de desencarnados e por aí vai. Né? Na falta de melhor palavra, vamos chamar de hospital. Vamos chamar de hospital, né? Me chamou a atenção que é algo que você, não vou lembrar agora passagens específicas ou obras específicas, mas, enfim, você encontra, né, em relatos de desencarnados, é coisa do tipo, né? Que foi levado para um certo local, né? Inclusive, no segundo livro psicografado por Chico Xavier, Cartas de uma Morta, que no caso o espírito comunicante é a própria, né? a mãe dele, que houver desencarnado, há um relato nessa mesma linha, né? Ela fala também que vai para um certo local, né? Que lembra muitas câmaras de edificação que vão aparecer depois em nosso lar, sendo que Carta de uma Morta foi publicado 9 anos antes de Nosso Lar, né? Mas ela dá descrições que lembram muito, não vou dizer que fosse Nosso Lar, mas, enfim, uma colônia espiritual, né? Coisa do mesmo gênero, digamos assim. Então, é um relato concordante com outros, inclusive com esse, né, de Carta de uma Morta, psicografado pelo próprio Chico, né? Mas, enfim, e aí, depois, né, vai ser descrito, vou me permitir ler uma passagem aqui, só para situar também o amigo leitor. Peço desculpas, né, como já disse, a câmera aqui ela tem uma participação, né,
é uma câmera inteligente, ela muda automaticamente de uma câmera para outra, e aí uma que não está funcionando fica ligada, e a que está funcionando não liga, enfim. O que importa é o áudio, prossigamos com ele. Então, no capítulo 3, há uma passagem, né, em que André Luiz é informado do seguinte: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Então, já fica bastante claro aí que o nosso lar, embora para os nossos padrões e parâmetros, né, seja um lugar muito evoluído, é uma das colônias mais próximas aí da Terra. Né? Enfim, não é das mais evoluídas, não é para lá que vão os espíritos, né, de escola, digamos assim. Né? Ok, o que é condizente com a condição de André Luiz, perfeito? Mas vamos lá. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o Sol que nos ilumina, neste momento, é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Enfim, é nesse momento, então, que André Luiz tem consciência de que a esfera na qual ele se encontra, e quem estiver lendo o livro, evidentemente, né, tem consciência de que aquela esfera na qual se encontra nosso lar é uma das mais próximas do planeta. Né? Está longe, por certo, de ser, digamos, se eu tiver sorte, de repente eu vou para nosso lar, senão eu vou para um canto um pouco mais baixo, né? Grosso modo falando. Mas o que quero dizer é, ok, está claro que não é das esferas mais evoluídas, né? E ainda assim, o coitado do André Luiz, que, digamos, né, para os nossos parâmetros e padrões de encarnados nesse planeta, não foi assim exatamente um malfeitor, nem nada do gênero. O melhor que ele conseguiu foi parar em nosso lar, quer dizer, a coisa é braba mesmo, né, amigo? Quais são suas impressões com relação a isso? Muito bem. É um livro que mexe muito com a nossa imaginação, né? A gente não tem uma capacidade de transcender aquela experiência material que a gente tem. Então, a gente reflete no plano espiritual a partir, talvez, de uma experiência muito corpórea. A gente dificilmente consegue ir além da nossa capacidade ainda material. Me permita só um parênteses, por favor. Pronto. Aquela questão de, ele sentir, né, ter sensações de frio, de fome, né, quando está ali na região umbralina, né, tudo isso é compatível com aquilo que a gente aprende na doutrina, quer dizer, digamos, seria uma espécie de... É uma memória, na verdade. Né? Quer dizer, o espírito propriamente, ou o perispírito, nesse caso, o espírito ainda tem um invólucro ali, que é o perispírito, né? Ele não pode propriamente sentir fome, frio, etc. Isso é meio que uma memória. Mas essa questão de, né? Acho que eu respirava em fortes haustos, alguma coisa assim, ele se sente respirando, né? Ele sente que tem coração, pulmão, etc. Nisso não vejo nenhuma, digamos, incompatibilidade ou um reflexo, né, de algum tipo de pouca evolução, digamos, espiritual da parte dele, porque é fato que, aí há relatos nos livros de Bozano e outros mais, né, que vários espíritos têm essa sensação de que, né, o coração ainda bate, os pulmões ainda se enchem de ar, etc., porque, inclusive, o perispírito será o famoso, né, modelo organizador biológico, né? É a partir dele que os órgãos posteriormente são moldados, etc. Quer dizer, o espírito aí não está como espírito, né, livre, etc. Ele conserva o perispírito conserva, digamos, não apenas a lembrança, mas efetivamente o molde, por assim dizer, que servirá para os órgãos, né? Então, essa parte me parece natural e razoável, né? Com base em outros livros, não no próprio Nosso Lar apenas. Tá? Mas, enfim. Obrigado, Robson. Bom, primeiro com relação àquele aspecto que você falou, de que se André Luiz, que teve uma vida digna enquanto espírito encarnado, precisou de 8 anos, imagina outras pessoas, imagina nós. Tá? Mas, assim, eu acredito que a dificuldade dele maior foi devido ao orgulho que ele levava lá para o
pro outro mundo, né? Que ele levou lá para o outro mundo. Se a gente estudar o livro do Frederick Figner, que foi uma pessoa que também teve um sucesso material muito grande, mas que teve a peleja de cada, digamos assim, moeda, de cada centavo, uma pessoa que soube transitar pela riqueza, né? E quando ele desencarna, e também foi uma pessoa que pegou brigas ali no movimento espírita, rebatia comentários da Igreja Católica, etc. Às vezes pagava do bolso para colocar uma nota de jornal. Né? Quando ele desencarna, ele não vai para a região umbralina. O drama dele é ele não ter um espírito luminoso como outros ali ao lado dele. Né? Mas ele não precisou passar, pelo menos enquanto na última encarnação, ele não precisou transitar por essas regiões umbralinas que André Luiz levou 8 anos. Eu acredito mais devido ao orgulho do médico encarnado ali ainda, né, do que débitos, digamos assim, materiais com outras pessoas, etc. Né? Com relação às sensações do espírito André Luiz, a fome, o pulsar do coração, a fadiga, o dormir e o acordar, digamos assim, quase imediato, porque os outros espíritos ali, né, naquela condição ali infernal, como você falou, não deixar ele descansar, a gente vai ter, a gente tem uma, digamos assim, um livro muito bom para a gente ponderar essas sensações, que é o próprio Livro dos Espíritos, né? Tem uma questão lá, que, se não me falha a memória, a questão 255, que Kardec pergunta a respeito daquela sensação de frio, sensação de calor, das angústias morais, né? E aí os espíritos vão falar que na questão da angústia são sofrimentos maiores que o sofrimento físico que o espírito poderia suportar. E na questão 256, o calor e o frio, eles vão falar que justamente as reminiscências ainda, né, durante a vida material, quer dizer, são cristalizações mentais. E aí o André Luiz leva essas cristalizações mentais porque ele foi um homem muito material. Ele foi um homem muito imediatista. Ele gostava dessa boa vida, gostava de um vinho, gostava de uma festa, gostava de uma boa comida, etc. Então, ele leva isso para o mundo material, e ele vai ter, para o mundo espiritual, ele vai ter que se despojar disso tudo. Tá? E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão, acho que é 254, em que Kardec vai perguntar a respeito da necessidade do descanso, do repouso do espírito, né? Se o espírito sente realmente fadiga. Bom, é uma resposta grande, mas o texto ele vai dizer que os espíritos não sentem a necessidade de descansar conforme nós sentimos, não sentem a fadiga conforme nós sentimos, porque eles não possuem órgãos cujas forças precisam ser reparadas. Então, essa é a resposta que Kardec traz. Então, alguns espíritas não veem órgãos no perispírito. Outros acham, defendem a ideia de que o perispírito tem órgãos, porque ele é um corpo bioplástico que vai plasmar o corpo material. Então, ele tem órgãos. Então, nós estamos aprendendo isso. Nós mal conhecemos o corpo físico e já estamos querendo adentrar aí na fisiologia, ali na constituição também, né? Do corpo perispiritual. Na obra de André Luiz, a gente vai ver que o perispírito ele se parece muito mesmo com o corpo físico, né? Inclusive, entre a Terra e o céu, ele vai falar dos centros energéticos e tudo mais e tal, mostrando que o perispírito ele tem uma composição, uma divisão, uma organização. Não é um corpo fluídico, como se fosse fluido na palavra de Kardec, era alguma coisa que era mais sutil do que um gás, né? Então, não é simplesmente isso. O perispírito deve ter, sim, alguma organização.
E aí a gente vê André Luiz levando para o plano espiritual as suas cristalizações, né, as suas vivências, aquilo que importava para ele ainda no mundo material. Daí essas impressões todas, daí essas dificuldades todas. Né? Quer dizer, nós seremos herdeiros no plano espiritual daquilo que a gente construía aqui nessa vida material. A proposta é essa. Né? Por isso que o significado da dor, do sofrimento, não é que o espírita ele faça apologia ao sofrimento, etc. Nada disso, não. Apenas a gente entende que uma situação difícil é uma oportunidade de você desenvolver uma habilidade que é uma habilidade necessária para o plano espiritual. André Luiz vai dizer naquela apresentaçãozinha dele que ele não treinou os órgãos dele para a vida no mundo espiritual. Então, quer dizer, ele não desenvolveu um olhar para o mundo espiritual, ele não desenvolveu um ouvir, um sentir para o mundo espiritual, e aí ele chega no plano espiritual e quer reproduzir no plano espiritual a vida material que ele levava aqui. E não é essa o propósito, não é essa a finalidade, né? Então, eu acho que essa perturbação dele todinha foi justamente o grande orgulho, né, devido ao orgulho que ele tinha, ele precisou de desenvolver um pouquinho só de humildade, que a gente vai ver durante a obra toda, né, que ele vai lutar contra esse médico orgulhoso que ele ainda era no plano espiritual. Mas esse movimento, esse pequeno movimento que ele faz para esvaziar um pouco do orgulho, já é suficiente para ele enxergar o auxílio espiritual que estava do lado, ele é resgatado, né? Ele vai para o que ele chama lá do grande portal, que parece muito com o hospital, como você falou, né? Ele é auxiliado. Agora, o que me chamou também a atenção, que eu acho que é uma contribuição muito forte desse livro, é com relação ao suicídio inconsciente. Né? Que durante uma parte na região umbralina, ele escutava vozes que o acusavam de suicida. Né? Suicida, suicida. E ele não tinha, para ele não tinha cometido o suicídio. Então, inclusive, quando ele é resgatado, acho que é no 3º capítulo, em que os médicos vão conversar com ele, e aí ele vai, não, é no 4º, né? Já é no 4º capítulo, né? E ele vai se posicionar, ele diz, não, eu passei por 2 cirurgias e tudo mais. E o médico, muito cuidadoso, vai dizer, então vamos conversar aqui, olha, você tem um problema aqui no fígado desse jeito, você tem ali a questão da sífilis e tudo mais, e aí o seu fígado está assim assado, os rins não sei o quê, mostrando que a maneira como ele se conduziu aqui no plano físico, sem ainda médico, né? Ainda sendo médico, sem se importar muito com o seu vaso físico, sem cuidar muito, é como se fosse realmente um suicídio. Como ele não tinha consciência do que ele estava realizando, foi um suicídio inconsciente. Né? E aí André Luiz traz isso para a gente. A responsabilidade que a gente precisa ter com relação ao corpo que nós vestimos, né? Com relação a essa veste aqui. Questão do pensamento, a questão mesmo da nossa vida, do nosso gosto, das nossas decisões, do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente faz, né? E tem uma implicação muito grande lá na vida futura. Aqui nós semeamos e lá a gente vai fazer a colheita. Você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Não, perfeito, concordo com as suas análises, mas veja, os relatos que aparecem no Livro dos Espíritos e outras obras, mas eu vou incluir aí Delane, Bozano, enfim, estou fazendo um apanhado aqui de coisas que a gente aprende em obras diversas, né? Quer dizer, o lado de lá, digamos assim, é um mundo tão material quanto o nosso. Só que, aquela história, lá tudo é feito da mesma matéria, digamos assim, né? Então, o que os espíritos relatam olha, o lado de lá é tão material quanto o de cá, só que feito de outra matéria. Mas como tudo e todos são feitos da mesma matéria, né?
digamos, eles se entendem lá entre eles, digamos, uns para os outros, eles são tão materiais quanto nós somos aqui nesse mundo, uns para os outros. Nós, uns para os outros. E tanto é assim, que em nosso lar mesmo, por exemplo, é um mundo todo material, na verdade, né? Enfim, você tem lá aérobus, você tem prédios diversos, o prédio da governadoria, o prédio do ministério não sei do que, o prédio disso, o prédio daquilo, tem até casas, algumas famílias conseguem ter, né? Ali a sua casinha, né? Tem uma espécie de programa Minha Casa Minha Vida, de nosso lar, né? E se você juntar os bônus horas lá, você consegue ter a sua casinha e tal, quer dizer, é um ambiente material, como não? Né? Aí só o corpo que não poderia, de alguma forma, ser material, quer dizer, não vejo muito sentido. E lembro dessa passagem, né? Enquanto ainda está ali na região umbralina, de ser resgatado, ele ouve isso, né? Suicida e tal, ele não entende. E mais adiante explicam para ele, né? Quando ele já está no hospital, né? Na falta de melhor palavra, chamada de hospital, isso é explicado para ele cai em si, ele percebe e tal. Compreendo, digamos, a lógica da coisa, entendo. Mas, de novo, sem querer enveredar por discussões outras, a ideia é simplesmente, né, debater o livro, mas nesse caso acho que vale, porque a gente não vai fugir do livro propriamente. Veja, se você for tomar qualquer coisa como é um suicídio inconsciente ou involuntário, ou o que seja, mas aí também, né, quer dizer, tudo bem, existem coisas que são bem aberrantes. O cidadão cheira cocaína todo dia. Bom, está se matando, né? Não é preciso ser espírita nem espírito desencarnado para achar isso. Né? Então, tem coisas que não tem para onde. Agora, sei lá, quer dizer, sei. Cidadão que come muita comida enlatada, faz bem para a saúde? Dizem que não. Né? Será que ele vai ter que ficar no umbral por mais um ano ou dois, porque comeu pipido de boi durante a infância? Não é o seguinte, se a gente né? Levar isso longe demais, né? O simples fato de você respirar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, você já está se matando, o simples fato de respirar, quer dizer, entendeu? Quer dizer, essa coisa de também qualquer coisa que você faça, você vai ser acusado aí de ser um suicida porque você não se cuidou, quer dizer, no fim só vão escapar os veganos, é isso? Não, entendeu, amigo? Não é assim, não, né? Você vê que não é o único coisa, é o abuso, né? A gente vê, por exemplo, Francisco de Assis, o próprio Cristo, várias outras pessoas trabalhavam direto com doentes, com doenças contagiosas, leprosas, etc., e não se contaminavam de forma nenhuma, né? Porque tinha ali a questão do sentimento, que funcionava como um imunizante, digamos assim. A gente sabe que pensamentos elevados têm uma disposição diferente, né? O corpo tem uma dinâmica diferenciada. Mas o que chama a atenção na obra de André Luiz são os excessos. Ele era um homem dado a determinados prazeres, e quando a coisa se torna um prazer, a coisa se torna repetitiva e é buscada e é alimentada aquilo ali. Então, não é porque você necessita transitar por São Paulo, que é onde você vive e tudo mais, e respira um ar daquilo, que você vai ser um suicida, você devia ter saído de São Paulo e ter morado em outro lugar. Não é bem assim. Né? Mas o cultivo daquilo, é aquilo que importa, aquilo que interessa, aquilo que ele busca, aquilo que ele alimenta. E aí o André Luiz ele é apresentado nesse capítulo 4 pelo médico como sendo uma pessoa que cultivava determinados prazeres que faziam realmente mal para o organismo físico, né? Ele fala da zona intestinal, de André Luiz, oclusão derivada de elementos cancerosos, ele fala de leviandades no campo da sífilis, e aí ele começa a citar um comportamento, não são momentos isolados, assim, né? São comportamentos, coisa repetitiva que pesava na economia do corpo. Então, não é, eu provei cerveja e provei cigarro e aquilo vai me fazer um suicídio. Mas é justamente o se permitir esses excessos que talvez dificultem a máquina mesmo, né, física, e propiciam um desencarne precoce.
né, e gere uma doença que muitas vezes não estava nem cotada ali no teu planejamento reencarnatório, né, você desencarnar de uma determinada doença, mas de tanto abuso, você desenvolveu ali um câncer, uma doença qualquer e desencarnou antes do tempo. Não eram para ter sido feitas aquelas escolhas, mas você optou por, então tem as consequências, é nesse sentido aí. Perfeito, perfeito. Bom, com isso nós mais ou menos fechamos do 1 ao 4, tá certo? E eu proporia então que a gente, né, parasse por aqui, já está ficando um pouquinho tarde, enfim, o vídeo já está ficando aí com qualquer coisa como 1 hora mais ou menos, né? São 22h42 aqui no meu relógio. E aí então nós retomaríamos, né, no próximo vídeo, capítulo 5 para adiante, é claro, né? Quer dizer, a gente está tentando dividir mais ou menos em blocos, né? Mas não é que dizer que tem que seguir parágrafo por parágrafo, parágrafo por parágrafo. A gente está fazendo, na verdade, aqui, síntese de blocos de capítulos, né? Até para não ficar uma coisa enfadonha. Mas, enfim, então a gente retomaria formalmente falando no próximo vídeo, no próximo encontro, a partir do capítulo 5, mais ou menos, mas é claro, né? As coisas se entrelaçam, né? E a gente, então, ficaria aí nesse capítulo 5. Tá bem assim? Fica bem para você? Tá ótimo. Perfeito. Olha, meu muito obrigado, então, mais uma vez, né? Até pelo adiantado da hora, aí, quase 11 horas da noite, né? Muito obrigado e vou encerrar aqui a gravação. Então, peço a você que fique só mais um minutinho para a gente se despedir aqui, tá certo? E retomo já. Muito obrigado a quem nos ouviu e até a próxima, até a continuação, né, dos comentários aqui, análise, interpretação, troca de ideias, né, sobre o livro Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual. Muito obrigado.